Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 8 de julho, cuja leitura do dia em Mateus 10 e também no primeiro livro de Crônicas, nos capítulos 1 e 2. Pega a sua Bíblia, se você puder, por favor, dá uma pausa no vídeo e acompanhe comigo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, verso 28, que nos diz assim: a santa e poderosa palavra de Deus. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Agora o versículo 34. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. O livro de 1 Crônicas tem como tema a genealogia do povo de Deus e o reinado de Davi do ponto de vista espiritual. Os judeus consideram os dois livros de Crônicas como um só, né? Conforme a formação no original. Na Bíblia hebraica, fazem parte do grupo de livros chamado Os Escritos e aparecem como os últimos no cânon hebraico. Então, no cânon hebraico, o livro de Crônicas aparece como o final, tá? Que para nós, no nosso Antigo Testamento, o último livro na organização do Antigo Testamento para nós é Malaquias, para eles, na verdade, é o livro de Crônicas. Não que tudo que tem depois de 2 Crônicas no nosso Antigo Testamento eles não têm, não, tem tudo lá, só a ordem que não é a mesma. É aceito que os dois livros de Crônicas foram escritos por Esdras, que mais do que uma continuação histórica, os teria escrito de forma continuada com o texto do livro que leva o seu nome. Então, entende-se, muitos entendem, os dois livros, um só, mas que na verdade eles faziam originalmente uma unidade com Esdras. Por quê? Porque um dos argumentos é que os últimos versículos de 2 Crônicas coincidem com os primeiros do livro de Esdras, então faz-se esse link. Na organização do cânon hebraico, na verdade, Esdras e Neemias seriam um só, né? Um continuação do outro, mas há aqueles que entendem que Esdras é continuação de 2 Crônicas. Então, na verdade, seria um livro apenas. Os livros de Crônicas são chamados de, em hebraico, de Dibri Hamim, que significa palavras dos dias, registro dos acontecimentos diários, ou seja, jornal. E a característica mais que se destaca nesse registro é que ele foi escrito sob um ponto de vista espiritual da história. E por que isso? Em todos os tempos, com todos os povos e culturas, as narrativas históricas, as narrativas, melhor dizendo, são histórias significativas que recontam os eventos históricos com que intenção? De dar um sentido, né, saber de onde veio e dar uma direção para onde vai a um determinado povo. Te dar sentido, olhando para trás, vendo quem você é e te dando uma direção para onde você tem que caminhar, ok? E nesse sentido,
as narrativas bíblicas, elas são diferentes, tá? Por quê? Porque com a autoria do próprio Espírito Santo, ok? Toda a Bíblia é inspirada por Deus, o Espírito Santo inspirou a cada um dos escritores, inclusive o escritor de primeiro livro de Crônicas. A história narrada pelo povo aqui, ela não é tanto a nossa história, por nós não sermos israelitas, tá? Descendentes naturais do povo de Israel, mas é a história de Deus, do seu povo, e que nos escreve nessa história. O Espírito Santo inspirando os escritores estão narrando a história do povo de Israel? Sim. Mas por Deus ser o próprio autor, Deus está nos inserindo nessa história. Tá? Enquanto os livros de Samuel e a sua sequência histórica, que são os 2 livros de reis, registram todo o período dos reinados, né, da monarquia de Israel, sob o ponto de vista dos homens. Os livros de crônicas são um registro dessa mesma história sob a perspectiva divina. Nós vemos, por exemplo, aqui no livro, você vê destaques que nós tínhamos na história, com Samuel, com Saul, com Davi, com Salomão e demais reis, já do reino dividido, que nós temos detalhes históricos, naturais, do ponto de vista natural desses reis, nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, nós não encontramos nos livros de crônicas, mas detalhes espirituais nos livros de crônicas nós não encontramos nesses 4 outros livros. Interessante isso. Né? Você não tem destaque a algumas coisas e destaques a outras, tá? Não apenas no sentido de um complementa o outro, mas é mais no sentido de que Samuel, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, aspecto humano, e 1º e 2º Crônicas, aspecto divino. 1º Samuel, organização do reino de Israel, 2º Samuel, o reinado de Davi, 1º Reis, o reinado de Salomão e a posterior divisão do reino, 2º Reis, a história de decadência do reino dividido, 1º livro de Crônicas, o reinado de Davi do ponto de vista espiritual, e aqui inserida a genealogia do povo de Deus, 2º Crônicas, análise espiritual do reino de Salomão e do sul. Por que isso é importante? Porque para os remanescentes, olhar para a genealogia e para a história é algo muito importante, porque trazem para eles remanescentes, um senso de pertencimento e de continuidade. Eu estou incluindo. Era como se Esdras estivesse escrevendo aqui. Temos vínculo com o antigo povo de Israel. Estamos incluídos nessa história de Deus para o seu povo. E essa narrativa divina não acabou com o cativeiro. Então era como se ler isso aqui, era como se Esdras estivesse dizendo isso para aquele povo, tá? Retornando do cativeiro. Por isso, tá? Olhar para esse quadro genealógico seletivo. Por que seletivo? Porque ele não traz, se vê várias genealogias aqui
ao longo dos capítulos, você não tem todas as gerações, tá? Todos os personagens históricos. Então, mas por isso é seletivo. Mas um olhar para esse quadro genealógico seletivo, desde Adão até o tempo de Esdras, da criação até o retorno do cativeiro babilônico, pode nos mostrar como o Criador, partindo da criação, ele é um Deus misericordioso, continuando a história do seu povo. Povo esse que frequentemente no Novo Testamento, por exemplo, é identificado como filhos de Abraão. E aí eu quero, isso que eu falei dessa pegada desde Adão, desde a criação, versículo 1, no capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jered, Enoque, Matusalém, Lamed, Noé, Sem, Cão e Jafé. Aí depois, versículo 17. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arã, Uz, Ru, Jeter e Meseque. 18. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto no seu dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joquitã. Pulando agora para o 24. Sem, Arfaxade, Selá, retomando lá de Sem, tá? Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Aí dá um salto para o 34. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Aí, pulando para o capítulo 2, versos 1 e 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naftali, Gad e Azer. Então, a partir deles, as 12 tribos, é a formação do povo em si. E aí, aí vem o capítulo 3, o capítulo 2 ainda, falando dos descendentes de Judá, menciona Davi ali. Aí no capítulo 3 entra na descendência específica de Davi. Aí no capítulo 4 retoma os descendentes de Judá. Capítulo 5, descendente de Ruben. Capítulo 6, descendente de Levi. E a importância, ele gasta um pouco de tempo nisso, porque é importante saber quem era da descendência de Levi por conta do aspecto espiritual, por conta do aspecto sacerdotal da coisa, né? Do serviço, né? Nas coisas de Deus. Capítulo 7, descendência de Issacar e de Benjamim e de Manassés e de Azer. No capítulo 8, descendente de Benjamim, e aí menciona os de Saul também, porque Saul é da tribo de Benjamim, para mencionar o reinado. Aí quando chega no capítulo 9, olha o que diz versos 1 a 3. E todo Israel foi contado por genealogias que estão escritas no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Ou seja, ele vem trazendo a genealogia e, é claro, ressaltando alguns aspectos ao longo da história do povo, genealogicamente falando, para que no capítulo 9 ele chegue e diga que, olha, o povo foi registrado em genealogia, que está nesses livros,
aí menciona o cativeiro, e aí fala os que primeiros habitaram no retorno à sua possessão. No retorno desse cativeiro. Ou seja, a genealogia está dizendo, começou na criação com Adão, seguiu pela história do povo de Israel, que pecou, se afastou de Deus, voltou as costas para Deus, foi levado em cativeiro. Mas esse Deus, que é o Criador, ele é o Deus misericordioso, que trouxe do cativeiro o seu povo para dar uma continuidade. Isso nos faz lembrar, você e eu, criados por Deus, criados para vivermos para a glória de Deus. Mas o pecado entrou na nossa história, nos afastou de Deus e nos levou ao cativeiro. Mas o Deus misericordioso é aquele que com a sua mão forte nos resgata do cativeiro para nos inserir na história do seu povo, nos mostrando que existe uma continuidade. Mas a questão é, será que estamos inseridos na genealogia do povo de Deus? Sim, se nós formos filhos de Abraão. E esse é o ponto. E aí, lembra que eu comentei de que eles eram frequentemente chamados de filhos de Abraão? Só que para ser filho de Abraão, não basta ser descendente natural. Mateus 3, 1 a 10. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que viam o seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, não bastava que eles fossem descendentes naturais de Abraão. Mas ser filho da nova aliança, ser filho de Abraão, é ser filho de uma nova aliança. Gálatas 4, 22 a 31. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Vimos aqui no capítulo 1, por exemplo, Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Versículo 28 diz: os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Aí do 29 em diante, 29 a 31, fala dos filhos de Ismael. Né? Então a Bíblia faz menção
aos 2 filhos, a esses 2 filhos e o seu descendente. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Lembra lá do jeitinho que Sara tentou dar para que Abraão tivesse descendente? Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, e apontando para aqueles que viviam na servidão, vamos chamar assim, debaixo da lei, que na verdade era para mostrá-los a sua indignidade, o seu estado de miséria e a necessidade de um Salvador. Era como um condutor, um guia, um aio até Cristo. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Me lembra que está escrevendo aos irmãos da região da Galácia, está escrevendo aos Gálatas, que estavam sendo assediados pelos judeus para que eles pudessem ir para a prática do judaísmo. Ok? Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a escrava: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De modo algum, os descendentes naturais de Abraão vão herdar com os descendentes espirituais pela nova aliança. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre, na nova aliança. Então não adiantava ser descendente natural de Abraão, mas é preciso pertencer ao descendente de Abraão. Gálatas 3, 6 a 16. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé
nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitos, mas como de um só. E a tua descendência, que é Cristo. Então não era ali a multidão dos israelitas, mas Cristo. Versos 28 e 29. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aqui na genealogia, dentro da genealogia do povo de Deus, dentro do livro que na verdade são as palavras dos dias, um registro para que Deus nos contasse a continuação da história do seu povo, porque Ele é um Deus que continua histórias. O Senhor nos mostra, que nos insere nessa história como seu povo. Agora, como? Como então nós sermos participantes da genealogia do povo de Deus como filhos de Abraão? Já vimos que é por Cristo, tá? Mas eu quero que nós enxerguemos o que implica nós sermos de Cristo, a nós pertencermos ao descendente de Abraão. Como é isso? Primeiro, ouvir a palavra da salvação. Atos 13, 26 diz assim: homens irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Versos 32 a 38 agora. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também, em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Então, primeiro, ouvir a palavra da salvação, o Evangelho. Segundo, crer nessa palavra. Crer nessa palavra. E o que nos aponta esse crer na palavra, né? Lucas 16, 19 a 31. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas.
E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Filho de Abraão é aquele que ouve a palavra da salvação, crê nessa palavra, e aqui é referência a Moisés e profetas, porque Moisés é profeta, Jesus disse que as escrituras apontavam para ele. Em outros textos Jesus já nos disse isso. Terceiro, ouvindo a palavra da salvação, crendo na palavra da salvação. Em terceiro, arrependendo-se dos pecados. Lucas 19, 5 a 10. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Arrependimento. Quarto, depois de ouvir a palavra da salvação, crer nessa palavra como a verdade, arrepender-se dos seus pecados, é preciso seguir os ensinos de Cristo. João 8, 31 a 37. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me,
porque a minha palavra não entra em vós. Ouvir a pregação do Evangelho, a palavra da salvação, a mensagem da cruz, crer nessa mensagem que Cristo veio para salvar, que Deus enviou, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crendo nessa palavra, depositar a fé em Cristo Jesus, mas como a fé ela aponta não apenas para uma crença, mas também para confiança e comprometimento, obviamente, se temos fé em Cristo, precisamos, e essa fé gerada pela palavra que ouvimos, obviamente, nós somos levados a um arrependimento de pecados e decidimos, então, a seguir os ensinos de Cristo, como verdadeiros discípulos de Cristo. E isso, para quê? Em quinto e último lugar, vivermos para a glória de Deus. Lucas 1, 68 a 75. Quando Deus criou Adão, e o versículo 1, primeira palavra do versículo 1 de 1 Crônicas, diz Adão. Lembra que a genealogia, ela começa da criação, passa pela história do povo, até o retorno do cativeiro, para mostrar essa continuidade na história do povo de Deus. Adão foi criado para viver diante de Deus, viver para a sua glória. Mas o pecado entrou. E aí, quando nós lemos esse texto aqui que vamos ler em Lucas, nós vimos que, na verdade, essa mensagem, você já me ouviu falar isso algumas vezes, a mensagem na palavra, a mensagem da salvação, ela tem um propósito, que é de nós vivermos para a glória de Deus, é de nós estarmos sempre diante do Senhor. Lucas 1, 68 a 75. Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais. Para manifestar, lembra dos misericordiosos? Para manifestar misericórdia a nossos pais. E lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos. E quais são os nossos inimigos? O serviríamos sem temor, em santidade. E o sem temor aqui é sem medo, não a reverência, não o medo. Em santidade e justiça. Em uma vida piedosa, dedicada a Deus, e na justiça, na prática do relacionamento com o próximo, no amor vertical e no amor horizontal perante Ele, todos os dias da nossa vida. Fazer parte da genealogia do povo de Deus é o servir sem temor da condenação eterna, amando de todo o coração, alma, entendimento, forças, abstendo-se do pecado e uma amorosa obediência a Ele, mas também amando ao próximo como Cristo nos amou, fazendo ao nosso igual,
ao nosso semelhante aquilo que nós queríamos que fosse feito a nós. E isso tudo diante de Deus, todos os dias da nossa vida. Porque esse Deus é um Deus que continua a história do seu povo. E se nós estivermos em Cristo, ouvindo a mensagem da cruz, a palavra da salvação, o Evangelho de Cristo, crendo nessa palavra, que toda a Bíblia apontando para Cristo, se nós nos arrependermos genuinamente dos nossos pecados, se nós seguirmos os ensinamentos de Cristo como seus discípulos, então nós viveremos todos os dias para a glória de Deus, em santidade e justiça. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.